Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 33, eu quero parabenizar. Acharam aí o texto na palavra de Deus? Do verso 26 ao 33. E o tema hoje muito propício sobre Jesus, avisando sobre essa segunda vinda dele. Nós vamos falar aqui sobre a primeira vinda de Jesus, concluindo com essa proclamação da sua segunda vinda. No 6º mês, acompanha aí, e deixe aberta a sua Bíblia, por favor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, quer dizer, da descendência lá de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo, esse anjo é o Gabriel, é o mesmo anjo que 430 anos antes tinha aparecido a Daniel, o profeta, para responder às orações dele. Depois apareceu a Zacarias, pai de João Batista, e agora aparece a essa jovem Maria, que estava noiva de José. E aí, olha só a saudação do anjo. Salve agraciada, o Senhor está com você. Imagina uma palavra dessa de Deus para mim ou para você. Salve agraciado, o Senhor está com você. Salve agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se. É claro, quem é que não vai ficar perturbado com uma palavra diferenciada dessa e poderosa? Não só as palavras, mas ela veio com poder. Perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa salvação. Será o que é isso, meu Deus? Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Olha isso. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. O nome de Jesus quer dizer Salvador, do mundo. Aí ele começa a explicar quem é esse Jesus e quem é esse filho que ela vai ter. Olha só. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Duas características: grande e Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Olha aí, terceiro, vai ser rei. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Termina aqui. Meus amados, meditar em Jesus é uma riqueza. Meditar em Jesus é uma riqueza. Você tem várias, a Bíblia nos ensina as várias meditações que nós podemos fazer sobre Jesus. E hoje eu quero convidar você a fazer essa meditação nesse texto do seu nascimento, passando por Maria, essa jovem simples, humilde, devia ter aí os seus 14, 15 anos, noiva, era o costume da época, era casar essa idade. Aqui em Minas Gerais, há pouco tempo, minha avó casou com novinha, minha tia, também mineira, casou com 13 anos. Então, era o costume da época, casar bem nova. Vamos aprender algumas coisas com esse texto tão maravilhoso, que fala desse nascimento de Jesus. Primeiro lugar, o modo humilde e despretensioso, como Salvador da humanidade, veio habitar entre nós. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de você nesse texto é a forma tão simples que Jesus, enviado por Deus, o Filho de Deus, você viu lá as promessas? Ele será grande, ele é o Filho de Deus, ele sentará no trono de Davi, o seu reino não terá fim. Então ele tinha que nascer aonde? Num palácio.
na principal cidade da época. Qual era a principal cidade daquela época? Qual era a principal cidade daquela época? Qual era a capital do mundo naquela época? Roma. Era o Império Romano, onde o Júlio César, Augustus, Nero e tantos outros imperadores sentaram. Então, aonde Jesus teria que nascer? Então, pelo óbvio, seria lá em Roma, a capital mundial, capital do império, cercado pelo exército romano, o exército mais poderoso. Naquele palácio poderosíssimo, cheio de servos e servas para lhe servir. Mas Jesus veio já com o seu nascimento ensinando para mim e para você que o ser humano, nós temos a tendência da vaidade, do orgulho. Por pequenas coisas a gente se envaidece. Isso eu falo por mim mesmo. Eu analiso o ser humano pelas minhas vaidades também. Então, por pequenas coisas a gente fica vaidoso, arrogante, né? Mas Deus começa a manifestar esse Salvador até nós, Jesus Cristo, pelo caminho da humildade. Olha onde ele foi nascer. Num vilarejo, que não era nem cidade, era um vilarejo, Nazaré. Quem já foi lá nessa região, eu já estive lá. Hoje é uma cidade pequena, cidade de Nazaré, cidade pequena. Naquela época era um vilarejo. Como esses vilarejos do interior, quando você está viajando na estrada, de repente para num vilarejo lá para almoçar ou para lanchar. A Palestina já era um lugar pobre e subjugado pelo Império Romano sem nenhum significado. Não tinha significado nenhum. Não fazia parte das grandes cidades da época. A primeira, a capital era Roma, depois tinha Alexandrina, cidade cultural, intelectual, né? Tinha Atenas, quantas outras cidades, Corintos, né? Efésios, cidades poderosíssimas. A Palestina era uma região empobrecida, falida, dominada, subjugada pelo Império Romano. Não tinha nem rei próprio. Não tinha governador próprio da terra, sangue do povo, não tinha. Quem governava lá era Pilatos, representante romano. Do outro lado, Herodes, que nem judeu era, num conchave político, através da sua família, com o imperador, governava parte da Palestina. Era um povo sem rei, sem governo, sem nada. E Deus escolhe Nazaré para Jesus ser criado. Nasce numa manjedoura lá em Belém, porque o seu pai foram se alistar ali, e depois vai ser criado numa cidade minúscula, num vilarejo, simples. E o que isso nos ensina? Essa ausência completa, irmãos, daquilo que o mundo considera grande. Jesus já nasce e vai viver num lugar já para nos ensinar o caminho da vitória, é o caminho da humildade. Vai ao desencontro, numa contracultura do mundo, daquilo que o mundo acha que é grandioso, que é poderoso. De vez em quando a gente vê aí posses de reis, né? Rainhas sendo transmitidas na televisão, casamentos de príncipes. Agora o atual rei da Inglaterra, eu me lembro quando ele era criança, o casamento dele no final da década de 70, eu era criança, rei Charles com Diane. Não deu em nada. Eu conheço lá em Paris, lá a ponte, lá onde ela, coitada, se espedaçou. Lugar ali no centro de Paris, tem a ponte ali, o viaduto, onde, o túnel, né, onde ela morreu, de forma muito trágica. Essas glórias todas passam, Jesus vem,
e escolhe um lugar com completa ausência daquilo que eu e você e esse mundo considera como grande. Nazaré. Nazaré, um vilarejo. Nos ensina que o caminho do verdadeiro rei dos reis é o caminho da humildade. Ele sentará no trono de Davi, será grande, é o Filho de Deus, e o seu reino durará para sempre. Mas começa em Nazaré. Começa em Nazaré. Jovens, adolescentes, começo da história de Jesus foi num vilarejo pobre, miserável. Por isso seu reino será eterno, porque ele começa lá embaixo. Mesmo ele sendo Deus, ele desfez de todo o seu trono. Tem o texto lá em Filipenses, né? Que diz que ele se desprendeu da sua glória e se fez homem, se fez humilde. Esse texto, essa palavra se desprendeu, guarde isso. Essa palavra, quando você vai buscar ela no original, ela tem um significado como que se um grande pássaro com as unhas fortes pega uma carne e não solta, ele sai voando com aquela carne preso ali. O texto diz que Jesus se desprendeu daquilo que estava preso a ele. O que era? A glória da eternidade. Ele criou os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra. Mas aí ele desce com um projeto de salvar eu e você. Vem morar em Nazaré. A Bíblia nos diz, não ache ruim o dia do início das coisas pequenas. Está aqui o texto, obrigado. Filipenses 2,7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando-se a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Obrigado, auxilia muito. Então, o caminho para a vitória é começar humilde. A Bíblia diz, não despreze os dias pequenos, das coisas pequenas. Não despreze o dia das coisas pequenas. O mundo só valoriza o que é grande, né? O que é sucesso, o que é fama. Deus desfaz tudo isso. Aquilo que é grande para o mundo, para Deus não tem valor nenhum. E ele vem para um lugar simples e pobre. O mundo despreza a pobreza, zomba dos pobres, né? Nós mesmos às vezes temos vergonha da nossa pobreza. Tenha vergonha não. Tenha vergonha não. Porque para o mundo pode não valer nada, mas para o Senhor, Deus te escolheu. Você é escolhido de Deus. Pode ser Nazaré onde você está, mas Deus que te escolheu. E na hora certa, Deus vai estar trabalhando. Ele está te preparando em Nazaré. O nosso preparo, o nosso crescimento começa em Nazaré. Quem começa crescendo em Roma vai cair. Quem já nasce em Roma cai. Mas quem começa crescendo em Nazaré, seu reino será eterno. A Bíblia diz que sendo rico se fez pobre por amor de você. 2 Coríntios 8:9. Olha aqui, adolescente, Jesus sendo rico, Criador dos céus e da terra. O texto em 2 Coríntios 8:9 diz que ele se fez pobre. Para quê? Por amor a você.
Por amor a você, por amor a você, sendo rico, poderoso rei, ele desceu do seu trono, foi para Nazaré, se fez pobre. Para quê? Vem a pergunta. E por quê? Por amor a você. Por amor a mim, por amor a nós. Enquanto que tem gente que não tem nada e quer desfilar de rico. É incrível isso. Tem gente que não tem nada. Tem um ditado por aí, eu não acerto muito esse ditado, mas parece que é come sardinha, arrota caviar, um troço assim. Então tem gente que não tem nada, e quer desfilar e ser arrogante, tal. Irmão, nós não somos nada. Para que nós devemos ser arrogantes? Nós não somos nada. Um vírus acaba com a gente. Uma tragédia nos destrói. Uma situação contrária acaba. Nós experimentamos aqui no Brasil a tristeza do sul do nosso país, uma terra linda, um povo maravilhoso, destruído ali as cidades. Teve cidades que desapareceram. Agora nós estamos vendo lá em Valência uma região de turismo bela, bonita, charmosa. Está destruída. Nós não somos nada. Ele que é tudo, sendo rico, se fez pobre. Tudo isso por amor a mim e a você. Veio como pobre, foi desprezado pelo mundo, sofreu, morreu na cruz, zombado, criticado. Mas ele trouxe o exemplo para aqueles que querem ser alguma coisa na vida. Aceite aonde o Senhor te coloca, que é Ele que vai trabalhar comigo e com você. E na hora certa, seja fiel. Pastor, mas e o segredo? Fiel. Seja fiel ao Senhor, que Ele vai saltando os seus passos. Lá em Romanos 12:16 diz assim: em lugar de serdes orgulhosos, isso é Paulo escrevendo para a igreja de Roma, olha só. Aí depois já pensou, pastor te manda uma carta dessa, depois ele vai lá pregar na igreja? Ainda vai te dar a paz do Senhor. Paulo escreveu para a igreja de Roma: em lugar de serdes orgulhosos, aprendei a conviver com o que é humilde. Irmãos, é verdade, uma reflexão que eu e você temos que fazer, nós temos que aprender a ser humilde com Jesus. Jesus não teve vergonha, sendo rico se fez pobre, não teve vergonha de nascer numa manjedoura, não teve vergonha de nascer em Nazaré, aceitou a vida inteira as humilhações, foi cuspido no rosto, olha isso. Desprezado, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com os que são humildes. Uma outra lição que nós aprendemos aqui, igreja, nesse texto que foi lido, é o grande privilégio que essa jovem Maria teve. Olha que privilégio. Não foi um homem que teve um privilégio, foi uma mulher. Até um homem foi avisado: acompanha a moça lá, não larga ela não, fica firme. Mas a promessa foi para uma mulher. Olha isso. Isso é um verdadeiro empoderamento. Empoderamento vindo do céu. Um anjo aparece, o anjo Gabriel, que eu disse a vocês na mensagem última que eu tive aqui pregando aqui nessa igreja aqui num domingo. É o mesmo Gabriel, 400 anos antes, tinha ido
indo em nome do Senhor responder às orações de Daniel. E disse: Daniel, a tua oração foi ouvida, você é amado de Deus. Pois ele vem a Zacarias e agora ele vem até essa jovem, uma adolescente, viu? Uma adolescente. Maria não tinha 18 anos. Estava noiva, ia casar. Salve a agraciada. Você é amada do Senhor. Você é amado de Deus. Isso aqui foi uma libertação para as mulheres. A Bíblia sempre valorizou as mulheres. Claro que ela trabalha dentro do seu contexto. Deus não trabalhou com mágica e nem trabalha com mágica. Deus sempre trabalhou dentro do contexto histórico e social. Maria, uma jovem que é privilegiada, um anjo vai até ela e conversa com ela dizendo: você é agraciada. Primeiro que a saudação foi tão estremecedora que ela se assustou. E aí o anjo diz: você é abençoada, você é amada de Deus. És tu entre as mulheres, bendita. Tu és bendita, quer dizer, tu és abençoada, você é privilegiada. Minhas irmãs, você é uma pessoa privilegiada por Deus, porque o Senhor te escolheu, te salvou, escreveu o seu nome no livro da vida. O seu nome está no livro da vida. Você é agraciada por Deus. Você não é semelhante a outras pessoas que estão lá no mundo, mas você é agraciada. E essa palavra é também para mim e para vocês, irmãos. Nós somos também escolhidos por Deus. O Senhor nos salvou. Hoje Ele olha para nós e nos diz, né? Você é favorecido. Salve bendito do Senhor. Você é agraciado de Deus. Irmãos, nós somos privilegiados, porque hoje nós somos chamados de filhos de Deus, e o meu e o seu nome está escrito no livro da vida. Olha que privilégio. Salve agraciada. Tem cada tipo de saudação por aí, né, irmão? Cada tipo de saudação por aí, das piores possíveis. Mas quem é escolhido do Senhor, a saudação vem do céu e ela é diferenciada. Ela vem com carimbo de Deus, já dando o seu perfil. Salve agraciada. Ô jovens, adolescentes, igreja, valorize o que você é. Porque o Senhor Jesus te salvou, você é agraciado de Deus, você é bendito de Deus, você é bendita de Deus. Valorize isso, guarde isso. Aonde você estiver, lembre-se que você é agraciado de Deus. Por isso que a gente lá no trabalho tem que ter cuidado com o que a gente vai fazer. Ou tem um dinheiro aqui, vou pegar esse dinheiro para mim, que foi Deus que enviou. Não, o que é isso? Você é agraciado de Deus. Cuidado com o que você faz por aí. Eu e você temos que ter um cuidado redobrado, porque nós somos agraciados de Deus. Nós somos privilegiados, nós somos favorecidos por Deus. Não é qualquer um que tem o favorecimento, a graça, a bênção que você e eu temos. E temos que valorizar essa marca de Deus na minha e na sua vida. Eu já envergonhei essa marca. Você já envergonhou isso? Você já envergonhou o Senhor? Eu já envergonhei. Nós somos agraciados de Deus e aí a gente fica envergonhando o nome do Senhor. É verdade que parte da igreja pegaram o texto e enrolaram todo o texto, e aí destamparam adorar a Maria, a colocar ela como mediadora entre os homens e Deus. Isso não existe. O próprio Jesus, por várias vezes, quebrou essa idolatria. Lá no livro de João, quando ela deu um toque lá sobre o negócio dos vinhos, ele disse: mantenha-se aí no seu lugar, porque
porque eu sei a hora de fazer as coisas. Depois alguém gritou lá no meio da multidão, quando Jesus estava pregando e fazendo milagre: bendita é a mulher que deu que te amamentou e que foi gerada, que você foi gerado no ventre dela. Ele disse: não, bendito, sabe quem é? É aqueles que ouvem a minha palavra e guardam a minha palavra. Era Jesus quebrando a mariolatria. Teve outro momento também, que reuniram lá e falaram: olha, estão aí tua mãe e os teus irmãos, vieram falar contigo. Ele falou: não, senhor, minha mãe e meus irmãos são todos esses que estão à minha volta, fazendo a vontade do meu Pai e obedecendo a minha palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, e irmãos e mãe, são aqueles que fazem a minha vontade. Então ele quebrou toda a mariolatria. Tem mariolatria. Agora, tem sim uma mulher privilegiada, uma mulher escolhida por Deus, uma mulher empoderada pelo poder do Espírito Santo. Provavelmente a mulher mais privilegiada de todas as mulheres que já nasceu na terra. Mas que eu e você também somos hoje também privilegiados através da salvação em Cristo Jesus, porque Jesus disse: olha, de todos os profetas que nasceu, o maior é João Batista. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Então eu e você, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Você já parou para pensar nisso? O privilégio que eu e você temos. Você e eu somos maior do que João Batista, do que Moisés. Parece que tem uma blasfema falar isso. A gente fica até com medo de falar um negócio desse. Mas quem disse isso foi Jesus. O menor do reino do céu é maior do que João Batista, que é o maior de todos os profetas. Então, esse texto nos ensina o privilégio que Deus tem com você, minha irmã. Você é escolhida de Deus para servir a Ele. Moças, você é escolhida do Senhor, você tem a marca do sangue de Jesus, você tem o selo do Espírito Santo. Viu, moças? Vocês têm o selo do Espírito Santo. Vocês pertencem ao Senhor Jesus. Tem uma marca aí na vida de vocês. Por onde vocês andam, tem a marca do sangue de Jesus e tem o selo do Espírito Santo. A nós aqui que somos salvos em Cristo Jesus, nós somos privilegiados, porque nós temos essa marca. E por fim, para encerrarmos, olha as referências gloriosas que o anjo cita sobre Jesus. Então é onde eu falo, como é maravilhoso a gente parar a igreja para refletir sobre o nosso Salvador. Aquele que abandonou tudo, veio nascer numa manjedoura, viver em Nazaré. Esse é o meu e o seu Salvador, meu e o seu pastor. Pedro diz: olha, ele comprou vocês, não foi com prata e com ouro, ele comprou com o sangue dele. Por que Pedro fala esse texto? Porque naquela época você podia ir lá arrematar um escravo com prata e com ouro. Aí Pedro vem e diz: vocês não foram compros com prata e ouro, vocês eram escravos do pecado, mas ele veio e comprou vocês com o sangue dele. Então o anjo começa a fazer referências sobre Jesus e falar para Maria: olha quem é que vai nascer de você, Maria. Uma moça pobrezinha, vestidinho feio, sujo, desarrumadinha, cabelinho cheio de óleo, né? O creme daquela época era óleo de cabra. Passava para dar aquele brilho. Olha que perfume na hora de namorar, né? Aquela mocinha simples, jequinha. Salve a agraciada. Você é escolhida do Senhor. Você é preciosa para o Senhor. Você é bendita do Senhor. O seu filho, em primeiro lugar, ele diz: o seu filho será grande. Olha aqui, o seu filho será
grande para uma menina simplesinha. Pobrezinha. O anjo, brilhando em poder e glória diante dela, diz: o seu filho será grande. Deixa eu te dizer uma coisa. Seja onde você estiver, lembre que o seu Salvador, Jesus Cristo, é grande. O meu e o seu Jesus é grande. O meu e o seu Salvador é grande. 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 Poderosíssimo. Com ele está toda a grandeza. Olha aqui, a ciência nos declara que o universo é infinito. O que é infinito? Tem início nem fim. Para a ciência, para a humanidade, para mim e para você que somos pequenininhos, para o Senhor nosso Deus, para Jesus Cristo, o universo é finito, porque Ele sabe onde Ele criou e Ele sabe onde terminou. Ele que criou e Ele que terminou. O teu Deus é grande. Maria, o teu filho será grande. Meu irmão, minha irmã, o teu Deus é grande. É grande. O nosso Jesus não é pequenininho, não. O nosso Jesus é grande. Adolescentes, jovens, o teu Deus é grande. Agora, viaja nisso aí. Se o teu Deus é grande, viaja nisso aí. Se o teu Deus é grande, aonde você pode chegar? Nasceu em Nazaré, mas nasceu para ser grande. Você nasceu para ser grande, porque você vai reinar com Cristo. Você vai reinar com Cristo. Ah, nasci lá no caminho do luxo. Você é grande, vai reinar com Cristo. Pronto. Aí quem nasceu lá no palácio de Buckingham não vai em lugar nenhum. Talvez nem chegue lá. Segundo, ele conversando com Maria diz: o seu filho será chamado Filho de Deus, o Altíssimo. Igreja, o meu e o seu Jesus é grande. Ele é o Filho de Deus, o Altíssimo. Nós não servimos a um pedaço de pau de madeira feito pelos homens, não. Nós servimos a um Deus que é grande, a um Jesus que é o Filho de Deus, o Altíssimo. Por isso que o milagre acontece na minha e na sua vida, porque o meu e o teu Jesus é grande e é Filho do Deus Altíssimo. É por isso que eu estou aqui nessa igreja hoje, para adorar a Ele, porque Ele é grande, porque Ele é o Filho de Deus, e eu sei que no nosso clamor e no nosso choro, Ele responde com milagres e com bênçãos. Filho de Deus Altíssimo. E aí, para terminar, para matar Maria do coração, aquela jovenzinha. Seu filho vai ser grande, Filho do Deus Altíssimo. Por último, o seu reinado não terá fim. Irmãos, o pessoal vota aí nos políticos, aí vai trabalhar com eles. Daqui a pouco o mandato do cara acaba. Acaba. Aí e agora? Jesus não, o reinado dele é para sempre. A minha e a sua filiação a Ele como Filho de Deus não é por temporada, não é de 4 em 4 anos, é para sempre, porque o seu reinado não tem fim, o seu reinado é eterno, o seu império é eterno. Olha aqui, os estudantes, os impérios antigos. Egito, passou. Nínive, Assíria, passou. Babilônia, passou. Tiro, Catargo, o Império Grego, passaram. O Império Romano, passou. Todos os impérios passam, mas o reinado de Cristo é eterno.
Olha onde eu e você estamos plantados. Olha onde eu e você estamos metidos, num reinado eterno, em que esse Jesus, Ele é grande, Ele é eterno, Ele é o Filho de Deus, e o seu reinado não vai ter fim. Não precisa ficar preocupado. E quando Ele perder a eleição? E quando acabar o reinado dele? Não tem isso. O reinado dele é eterno. Se é eterno, passa para mim e para você também. O reinado meu e seu com ele é eterno. Você vai largar esse Jesus? Você vai desprezar esse Jesus que é grande por qualquer coisa? Você vai desprezar esse Jesus que é o Filho de Deus Altíssimo por qualquer coisa? Você vai desprezar esse reinado que é eterno pelo reinado passageiro desse mundo? Você vai abandonar esse rei Jesus que vai reinar para sempre por uma coisinha aqui desse mundo? Não, se segure em Jesus Cristo. Ele é o rei eterno, o seu reinado é para sempre, e eu e você vamos estar com ele para sempre. Não vai acabar como os reinados desse mundo. Não vai acabar. Um dia o reinado da China vai passar, um dia o reinado russo já passou, agora está aí tentando surgir de novo. Já foi a grande União Soviética, se acabou, né? E outros impérios. Os Estados Unidos um dia vai passar, mas ele, o reinado dele permanece para sempre. O verdadeiro crente, eu e você não devemos ter vergonha dos momentos das lutas e dificuldades, porque Jesus não teve vergonha de estar em Nazaré, porque na hora certa Deus vai te abençoar, na hora certa o Senhor vai te exaltar. E por último, lá em Hebreus nos diz assim, sobre o seu reinado eterno: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10, 37, cantado pelo coral. Vou repetir aqui para nós encerrarmos. Porque ainda dentro de pouco tempo, presta atenção, a palavra de Deus em Hebreus 10 e 37 está dizendo: gente, não largue ele não. Não largue esse rei grande, não largue esse filho de Deus, não larga esse que tem um reinado eterno. Sabe por quê? Porque ainda daqui pouco tempo, aquele que vem virá, e ele não tardará. Fica firme aí aguardando, porque aquele que prometeu que vai vir, ele virá e não tardará. E eu e você estaremos aqui prontos para reinarmos com ele para sempre e sempre, de glória em glória, de eternidade em eternidade, para glorificar o seu nome, desfrutando das maiores glórias e bênçãos que ele tem reservado para o seu povo. De pé, igreja.